Ah, eu tinha esquecido aqui, ó. Pode ter aqui. Olá, meus queridos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais Pastorais United, junto com os pastores Leandro, pastor Ângelo e pastor Jeff. E também nos comentários a irmã Camila, a irmã Fabiana. E atrás das câmeras, a irmã Cristiane, né, a poderosa irmã Cristiane, esposa do pastor Leandro. Queridos, vamos então rodar a vinheta, então, Ale? Roda a vinheta do programa. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós tivemos um pequeno problema, começamos um pouco mais tarde, né, 15 minutos, tivemos um pequeno problema técnico, mas nós estamos começando mais um Pastorais United e nós queremos convidar você a compartilhar, quero convidar você a estar dando o seu like, porque hoje o tema é um tema para nós cristãos essencial. Nós estamos falando todo este mês de maio, estamos falando sobre família. E hoje nós vamos focar as nossas atenções na paternidade, né? Os desafios e as responsabilidades e o privilégio de ser pai. E nós sabemos que no mundo hoje há uma crise de paternidade e uma crise de masculinidade. As pessoas têm identificado que em todo o mundo, principalmente no mundo ocidental, os homens têm perdido o seu papel de líder do lar, o seu papel de sacerdote da sua casa. Nós vemos com isso, o que nós vemos? Nós vemos famílias destroçadas. Nós vemos famílias passando por situações terríveis. Nós vemos famílias, de alguma forma ou de alguma maneira, os filhos com problemas sérios por causa da falta da figura paterna, como diz as Escrituras. E hoje aqui nos Pastorais United, nos Pastorais da United, nós estamos aqui hoje debatendo sobre esse tema, querendo falar sobre esse tema. E eu gostaria que você chamasse as pessoas que estão aí na sala, chamasse a família, compartilhasse com as pessoas do Brasil ou com as pessoas que estão espalhados por aí, da sua família, que você compartilhasse, para falarmos sobre esse tema tão importante, que é a paternidade. O que nós vemos hoje são filhos e filhas criadas pela mãe, que é uma heroína, criada somente pela avó ou pelo avô, mas vemos os pais
abandonando seus filhos. Vemos os pais, ainda que estejam dentro de casa, abandonando seus filhos. E eu gostaria que nós tratássemos esse tema, jogássemos esse tema hoje na baila, né? Nós queremos, de alguma forma, considerar hoje o tanto que pode ser terrível um lar onde não se tem pai. Um lar onde o pai não desempenha o seu papel. E nós vemos um trabalho de Satanás, um trabalho do inimigo dentro das igrejas, na sociedade, para que o pai não cumpra o seu papel de pai. E aqui nós devemos tomar todo o cuidado, que nós não estamos falando de autoritarismo, nós não estamos falando de ditadura masculina, nós não estamos falando de patriarcado, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando de um homem que está na casa dele para representar a Jesus Cristo. Por isso eu queria que você compartilhasse esse momento, compartilhasse essa live de hoje e que você fizesse pergunta, que você mandasse o seu comentário. Nós vamos estar aqui trabalhando também junto com o seu comentário, com a sua pergunta, que você concorde, que você discorde. Nós queremos construir juntos essa live. Vai curtindo aí, vai compartilhando e nós vamos falar sobre paternidade. Paternidade. E nós temos a primeira intervenção das meninas. Camilinha, como é que tá o pessoal aí? Já chegou alguém aí? Ou você não está observando ninguém, Camilinha? Pastor, eu estou observando aqui. Eu estou na câmera, eu estou no computador. Estou aqui rindo do pastor Leandro também, um pouquinho. Da gafe que ficou registrada ali. Mas, ó, a Merinha está aqui com a gente, pastor, o Cacheta também, o presbítero Cacheta. Amém. A Aninha Ana Carvalho, a esposa do presbítero João. Amém. Tem o Everson também. O Everson, isso aí. O Alice. O Valdson Souza. Você conhece Valdson Souza, pastor? Tá falando boa noite aqui. Pastor Sonzinho. O Jader também tá aqui, o esposo da Valdete. Que bênção, boa noite, boa noite. Vai entrando, gente, vai compartilhando. Chama os vizinhos, chama os irmãos, né? A Sandrita, vai entrando, vai compartilhando. A Heloísa Pereira também tá aqui. A Rúbia tá aqui também, um abraço, Rúbia. A Edna tá aqui, Edna, um abraço. A Nádia também tá entrando aí, né? O Marcos Cacheta tá aqui. Ah, o Marcos tá aí, é? A Ana tá falando aqui que ela fez a maior propaganda do programa de hoje. Ah, que bênção, Ana, que beleza. Irmãos, vai entrando, vai compartilhando. Eu sou um filho que parte da minha vida eu fui criado sem pai. Né? Eu não tive pai na minha casa, um pai presente. Meu pai saiu de casa, eu tinha 11 anos de idade. E eu conheço também vários homens, vários pastores, na maioria dos casos, que foram criados, que estão sendo criados e foram criados por mães. Mães que foram pais e mães. E nós hoje precisamos jogar o que nós podemos fazer nesse momento, talvez, da pandemia, ou saindo aqui nos Estados Unidos, começando o processo de reabertura, o que os pais podem melhorar nesse processo, e até mesmo aqueles que desejam ser pais podem aprender a ser homens, líderes da sua casa melhor. Então nós temos a nossa primeira enquete para você participar de hoje. E a primeira enquete é o seguinte: na sua casa, seu pai é um líder? Na sua casa, o seu pai é um líder? Na sua casa, o seu pai é um líder? Ou seu pai foi alguém omisso? Ou seu pai foi alguém que não cuidou da sua casa? E aí nós temos as opções: ótimo, bom, regular e ruim. Na sua casa, seu pai é um líder? Ele é um líder ótimo? Ele é um líder bom? Ele é um líder ruim? Ou ele é um líder regular? O pessoal já está entrando aí, Fabiana? Como é que estão as coisas? Tem aqui a minha sogra, Dona Neide, está aqui assistindo a gente. Um beijo para ela. Tem até do Chile aqui, Pablo Dias, nos manda um saludo. Saludos, Pablo Dias. Saludos. Que o Senhor le bendiga muito. Everton, o nosso querido diácono, está aí também conosco. A Lu Cacheta também está conosco. O Fernando Carneiro Dourado
também está conosco. O Kleber da Aninha também está conosco. E tem muita gente aqui entrando agora. Vamos lá, gente. Vai entrando, vai compartilhando, né? E vamos responder essa pergunta. Na sua casa, o seu pai é um líder? Ele é um líder ótimo? Ele tem sido um líder bíblico? Ele é um bom líder? Ele é um líder regular ou ele é um líder ruim? Nós precisamos tratar esse caso. Como está ou como estão os pais? Os pais têm realizado de fato essa função de paternidade? E nós separamos alguns tópicos aqui para você que assiste a live com a gente, pensar junto com a gente. E o primeiro deles é o seguinte: o que poderia ser um líder pai ou um pai líder? O que poderia ser um homem que é chefe da sua casa, que é líder da sua casa, que é sacerdote da sua casa? O que esse homem poderia ser bíblico e poderia fazer a diferença? Nós consideramos um primeiro ponto aqui para ser discutido pelos pastores que estão presentes. Eu quero passar antes para eles darem os saludos deles. Vou chamar o pastor Jefferson. Jefferson, você está aí, meu querido? Dê o saludo aí para o pessoal que está nos assistindo. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É grata satisfação estar mais uma vez aqui para contribuir para o crescimento do povo de Deus e a apresentação da palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Bem. Boa noite a todos os amados irmãos. É um prazer também estar aqui para compartilhar esse importante tema. Que Deus abençoe os pastores, ilumine os nossos corações para falarmos aquilo que a igreja do Senhor precisa ouvir de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém, pastorzão. Deus abençoe a sua vida, meu querido. E o pastor Leandro também, que está conosco. Pastor Leandro, como está? Dá a sua saudação aí para os irmãos que estão nos assistindo. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. Eu quero começar já pedindo perdão aí pela gafe do começo. Eu emagreci demais, então as calças estão caindo. Eu não sabia que a câmera estava pegando a filmagem. Me desculpe aí, mas um prazer estar mais uma vez com pastores de peso, né? Bons pastores, homens de Deus, e participando dessa interação maravilhosa com vocês aqui. Vai ser uma bênção hoje, viu? Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Leandro. Queridos que estão nos assistindo, irmãos, nossa primeira característica de um pai líder que nós encontramos na Bíblia e queremos discutir aqui é o seguinte: o pai líder, ele dá um tempo de qualidade para a sua família e para os seus filhos. Um pai líder dá tempo de qualidade para a sua família. Tempo de qualidade para a sua família. Você que é um pai que está nos assistindo, você que é uma mãe, uma esposa, um filho, o seu pai, o seu esposo, dá tempo de qualidade para os seus filhos e para a sua família? O tempo de qualidade está acontecendo com o pai aí na sua casa? E eu gostaria de compartilhar também um texto que os pastores vão comentar, que é o texto de Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Ale, joga ele na tela lá o texto. O texto é o seguinte, o texto que vai falar sobre isso. O texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, têm de estar sobre o teu coração, e tens de inculcá-las a teu filho, e tens de falar delas sentado na tua casa, andando pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. A Bíblia está colocando para nós aí como um pai, um líder de família, deve dar o seu tempo, principalmente para com o seu filho. Eu quero começar com o pastor Ângelo. Pastor Ângelo, meu querido, como você nos vê tempo de qualidade? Você entende também assim que um pai precisa dar tempo de qualidade para os seus filhos e para a sua esposa, para a sua família? Com certeza, pastor. Talvez um dos grandes desafios do nosso tempo seja o tempo de qualidade. Aquilo que pode ser considerado uma linguagem do amor, aquele livro que muitos já leram, principalmente quando namoravam, né, e estavam procurando a pessoa ao lado. Mas a grande verdade
é que no nosso dia a dia e nesses relacionamentos familiares que a gente está abordando desde ontem, o tempo de qualidade é um fator determinante para o sucesso da família, para o sucesso do relacionamento entre os pais e os filhos, entre o marido e a mulher, e isso precisa ser aprendido. À luz desse texto de Deuteronômio 6, talvez é interessante a gente pensar que os judeus levavam tão a sério, ainda possuem um respeito muito grande para com a Torá, mas é interessante a gente notar o exemplo e aplicá-lo para nós, porque os judeus consideravam essa passagem literalmente, e quando diz a palavra de Deus aqui, Deuteronômio 6, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Literalmente, os judeus, eles criaram pequenas cartas, chamadas filactérios, e colocavam porções da Escritura, porções da Torá, porções nessas caixinhas, e colocavam na testa, colocavam no braço, colocavam no batente da porta. Muitas vezes, a entrada e a saída da casa só era possível através dessa caixinha. Então, esse respeito que a gente vê, por um lado, a gente percebe que há um entendimento que não está coerente com o ensino da palavra. Porque Deus não quer que nós sejamos tomados por esse viés simplesmente religioso, de seguirmos algo do lado externo, para que todos possam ver, mas não seguimos do lado interno. E muitas vezes o que acontece com os pais é que eles entendem que o tempo de qualidade é estar ali na igreja, levar o filho na igreja, colocar o filho para ser ali ensinado pelo professor de escola dominical, ser ensinado naquela hora, naqueles poucos momentos durante a semana, enquanto durante a semana inteira ele não tem um exemplo dentro de casa, ele não tem essa qualidade de tempo e não tem a palavra do Senhor também em todos esses relacionamentos. Então eu queria chamar a atenção para os amados irmãos que estão nos ouvindo, a pensar nessa realidade. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus segundo o que o próprio Senhor, Deus, disse, imprimindo essa palavra no nosso coração. Inculcar aqui não é forçar o nosso filho, isso não é qualidade do tempo. Inculcar aqui é como o sentido do verbo hebraico, o sentido de afiar. Então nós, como pais, só vamos conseguir afiar a espada que é o nosso filho, a nossa filha, só vamos conseguir afiar essa família se nós gastarmos tempo, se nós tivermos tempo de qualidade, se nós realmente debruçarmos sobre o ferro e prepararmos arduamente sobre o fogo. Assim, nós vamos ver os nossos filhos fortes para guerrear as lutas da vida. Então vamos pensar nisso e não vamos nos deixar permitir levar pelas circunstâncias apenas de levar a criança, levar o nosso filho à igreja, mas de viver a igreja no nosso dia a dia, em todos esses momentos, não de uma maneira religiosa, colocando a palavra em filactérios no nosso tempo, mas colocando a palavra no coração do nosso filho pelo exemplo. Acho que é por aí que a gente pode começar. É importante começarmos com essa palavra, você que está nos assistindo. Se você tem um testemunho para dar do seu pai, coloque aí. Coloque aí nas mensagens, coloque aí nos comentários o que o seu pai fez na sua vida, qual foi a influência que o seu pai teve na sua vida ou tem na sua vida, dando esse tempo de qualidade. Existe sim hoje um déficit muito grande sobre a atenção que os pais dispensam para os filhos e até para a família. Então, como é que nós vamos ter um líder, como falou o pastor aqui, só para as pessoas verem e dentro de casa nós não temos essa liderança de qualidade? Então, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários. Coloque qual foi a influência que o seu pai teve na sua vida. Qual foi a influência que o seu pai teve na construção do seu caráter, na proximidade, né? E você que é pai, que está nos assistindo, e o que você tem feito para se aproximar dos seus filhos? Comente aí, o seu comentário será lido aqui e pode abençoar muitas vidas. Comente aí conosco. Pastor Leandro, continuando nessa linha do tempo de qualidade, desse versículo que nós vemos do pastor, do livro de Moisés, do livro da repetição da lei, que é Deuteronômio, no versículo 6 e 7,
Como você vê, qual que você pode complementar para ajudar os pais e as famílias que estão nos assistindo? Então, pastor, eu entendo esse texto bíblico a partir do contexto que nos coloca aqui. Eu acho que muito bem falou o pastor Ângelo, e eu gostaria de pegar alguns aspectos também, desde uma outra perspectiva. Eu vejo que o objetivo de Deuteronômio, quando é escrito para o povo de Israel, é trazer à memória deles certos elementos importantes e fundamentais para aquele momento em que eles estavam para entrar na Terra Prometida. Então, há uma repetição da lei. Deuteronômio significa recordação, né? Então, Moisés está recordando todos os 5 livros que foram escritos. E nessa parte específica que ele vai entrar acerca de como nós guardarmos o mandamento do Senhor, como nós entrarmos na Terra Prometida, aqui ele fala diretamente relacionado à família e os filhos. E eu vejo 2 aspectos importantes nesse texto, né, que é importante para nós, pais, quando estamos ensinando os nossos filhos, quando estamos no contexto da nossa família. O nosso ensino sempre tem que focar, em primeiro lugar, o temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o versículo número 2 diz o seguinte: para que temas ao Senhor teu Deus. Então esse é o primeiro elemento que Moisés coloca aqui. Nós precisamos entender por que nós fazemos o que nós fazemos com os nossos filhos. Não basta simplesmente nós gastarmos o tempo com nossos filhos, mas nós temos que ter um objetivo quando nós estamos com os nossos filhos. O tempo que nós vamos gastar com eles, nós temos que ter uma intencionalidade. É isso que eu estou querendo dizer. Moisés estabelece aqui uma intenção. O objetivo de que os filhos conheçam a lei do Senhor não é simplesmente acumular conhecimento. Não é simplesmente decorar a Bíblia. Não é simplesmente abrir a cabeça da criança e colocar a Bíblia lá para ela simplesmente gravar versículo. Não é simplesmente levar ela para a igreja. Não é ficar o tempo todo simplesmente falando de Bíblia. Mas é levar ao coração da criança o temor do Senhor. E isso tem a ver muito mais do que nós falarmos da Bíblia. É claro que o falar é extremamente importante. Eu não estou dizendo que não temos que falar. Mas o que eu estou dizendo é que nós falamos também sem palavras. Nós falamos com o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida vai refletir se nós temos o temor do Senhor no nosso coração ou não. Então nós temos que transmitir aos nossos filhos o que é mais importante para nós. Eu sempre digo ao Lucas uma coisa muito importante. Eu falei: meu filho, o que é o mais importante que o papai pode entregar para você é o Evangelho. É a herança, a única coisa que o papai pode deixar para você de mais valioso na sua vida é o temor do Senhor. Então, quando nós estabelecemos essa base, a partir disso os outros elementos são trazidos à mesa. O outro pilar dessa mesa é a importância de nós guardarmos os mandamentos do Senhor. E aqui vem o aspecto pedagógico de ensino que nós precisamos trazer também. A importância de ensinar a Bíblia, a importância de mostrar aos nossos filhos que a Bíblia é a palavra de Deus, não simplesmente regras como qualquer outro livro, mas que esse livro é a boca de Deus. É aquilo que o próprio Deus, Criador dos céus, da terra, de todas as coisas, aquele que tem o controle da história das suas mãos, por que isso que você está ensinando o seu filho é extremamente importante? É porque não existe outra verdade, porque essa é a verdade. Então você precisa estabelecer esses fundamentos. Quando esses fundamentos estão estabelecidos, tudo que você vai fazer na sua vida com o seu filho tem que estar relacionado a isso, com o temor do Senhor e com a palavra. Mesmo quando você erra, porque quando nós erramos, nós também estamos mostrando para os nossos filhos que nós somos pecadores e precisamos pedir perdão. E muitas vezes nós vamos ter que pedir perdão aos nossos filhos, mas eu vou entrar nisso mais para frente. E por aqui tá bom até agora, pastor. Obrigado, pastor Leandro, uma bênção. Pastor Jeff, você conta um pouco, pastor Jeff, da sua história aí. Você foi criado pela sua mãe, pelo seu pai? Qual foi a experiência que você teve com o seu pai? Qual a experiência? E como é que é esse tempo de qualidade que você pensa biblicamente? Nós vimos aqui a palavra do pastor Ângelo, do pastor Leandro. Como você pensa? Nós já temos também, enquanto você pensa aí, pastor Jeff, nós já temos aqui comentários. Nós temos comentários sobre pais, testemunhos de irmãos e irmãs sobre pais. Podemos falar desses comentários um pouquinho antes do Jeff falar?
Mas não jogando na tela igual a gente fez ontem. Então comece a jogar, mas vamos falar com quem são os... O Jeff primeiro, né? Jeff, lança o seu comentário aí, querido, que daqui a pouco nós vamos lançar os comentários na tela. Eu acredito que um pouco do que o reverendo Ângelo falou e o reverendo Leandro comentou, eu quero reverberar alguns pontos que foram abordados do estilo de vida que devemos demonstrar, porque verdadeiramente há uma fase na vida da criança, do pré-adolescente, que as palavras parece que não têm muito efeito. Todavia, o estilo de vida, a vida piedosa, a qualidade dessa caminhada com o filho, com a filha, vai demonstrando o que o papai e a mamãe amam verdadeiramente. Não existe mais nada poderoso do que um filho ver o pai servindo ao Senhor, vivendo uma vida piedosa, demonstrando amor pela sua esposa e a esposa demonstrando submissão ao marido. Essas características externas convence e mostra para essa criança que está em formação algo muito forte, que influencia a vida do meu pai e a vida da minha mãe. Então, eu acho que a responsabilidade é gigantesca sobre o pai, sobre a mãe, sobre a liderança, sobre os pais. Por isso, nós precisamos entender e lançar essa realidade que é necessário que os pais sejam crentes. Porque também tem outra divisão. Nós queremos educar os nossos filhos para terem uma boa vida, viverem bem na sociedade, ou nós queremos educar os nossos filhos para a eternidade. É algo que também devemos pensar. Todavia, o texto que foi lido em Deuteronômio 6 mostra dessa vida cotidiana. O pai, ele vive, e o que ele vive, deitando, levantando, trabalhando, indo, voltando, uma realidade da devoção e da piedade. Não do aspecto simplesmente estereotipado, mas como o livro de Deuteronômio fala, amarás o Senhor teu Deus, terá prazer na lei do Senhor. Então, quando o pai demonstra a sua liderança, o seu testemunho, que verdadeiramente ama o Senhor, os filhos irão observar na vida do pai, do líder da casa, uma devoção, um amor, um respeito e o temor do Senhor. Então, eu acho que é muito impactante a influência de um pai que ama e devota a sua vida ao Senhor Jesus. Que bênção, né? Realmente é isso mesmo. Nós temos já alguns comentários que nós temos jogar na tela, né, de alguns irmãos que já estão comentando sobre esse aspecto, o tempo de qualidade para o seu pai e o testemunho que alguns têm dado para com o seu pai. Nós temos já os comentários que podemos jogar aí na tela ou não? Ou vamos ler? Sim, mas eu tenho aqui alguns, pastor. A Ana, é que não está ali na tela ainda não, mas a Ana colocou assim: o meu pai tem influenciado muito na minha vida até o dia de hoje. Sonhei em casar com um homem igual a ele. Parece que Deus ouviu minhas orações. Amém, amém. E tem aqui a Cris também, fala assim: meu pai, para mim, é um grande exemplo de homem de Deus. E o Everton comenta o que o pastor Leandro falou, né? Isso mesmo, pastor Leandro, muitas vezes o exemplo vale mais que palavras. E a Aninha coloca de novo assim: meu pai tem caráter, homem íntegro, um belo exemplo de cristão. Amo meu pai. Inclusive, nós conhecemos o seu pai, né, Ana? Uma benção mesmo. Ele, quando nós o conhecemos, realmente uma benção. O Eudes está aqui convidando várias pessoas. E a minha mãe está aqui também. E tem bastante gente aqui, comentando e dizendo amém a palavra. Amém, glória a Deus. Então, meus queridos, o importante, nós estamos tentando colocar aí os comentários, mas o importante nesse momento é você fazer uma avaliação, e nós fazemos uma avaliação juntos, e despertarmos talvez para alguns pais o tempo de qualidade e o tempo acompanhado do ensino bíblico e do testemunho.
Então, essas duas coisas são, de fato, necessárias para um pai estar dando um tempo de qualidade. Mas, para isso acontecer, tem que haver uma renúncia. Para isso acontecer, tem que renunciar. Então, o fato é que, se não houver renúncia, dificilmente haverá um pai que se dedique à sua casa. Porque o pai, muitas vezes, chega cansado. O pai, muitas vezes, tem um dia cansado de trabalho. Às vezes, os pais trabalham aqui 12 horas por dia, trabalham aqui 10 horas por dia e chegam em casa, nesse contexto, muitas vezes imigrante, e encontram uma situação em que ele não tem, muitas vezes, condição de dar aquele tempo, ou ele esquece até de dar aquele tempo de qualidade. E o que nós vemos na igreja, nós percebemos logo na igreja, filhos que não têm a atenção dos pais. Filhos que são inquietos. Filhos que têm todo um tipo de correr para cá e para lá, e muitas vezes chamam a atenção dos pais na igreja, chamam a atenção dos pais em locais sociais, chamam a atenção dos pais nas escolas. Por quê? Porque não tem um tempo de qualidade com os pais em casa. Principalmente com a figura paterna. Então é importante os pais que estão nos assistindo se despertarem para esse tempo de qualidade. Que nós também queremos falar aqui da sua realidade, do que você está vivendo aqui como imigrante. Porque você chega em casa cansado, como é que você vai dar um tempo de qualidade para o seu filho? Mas é necessário, porque você quis ter um filho, ou Deus te deu um filho, e é o momento de você dedicar a essa criança como pai. E não só o pai, nós estamos falando também um tempo de qualidade para a família, para a esposa. Não é isso? Queridos, vamos continuar então. Nós estamos tentando aqui resolver os problemas técnicos que nos visitaram hoje, né, de forma assim volumosa, né? Mas vamos sobreviver aqui hoje. Sim, tem comentário aqui, pastor. Fabi, tem comentário. O presbítero Wilson, ele coloca assim: meu pai se converteu aos 25 anos lendo uma Bíblia que ele achou em um baú. Tive o privilégio de poder andar com ele dos 6 aos 12 anos, quase todos os domingos visitando e pregando o evangelho. Foi diácono da igreja presbiteriana por quase 30 anos. Que bênção, que bênção. Aí está um testemunho do presbítero Wilson acerca do seu pai, né? Que há 25 anos, a figura de um pai, irmãos, faz toda a diferença. Às vezes as mães se desangram, as mães sangram, as mães têm problemas enormes, geralmente por causa disso, porque o que nós percebemos é que os pais são omissos, os pais não dão tempo de qualidade, mas quando nós vemos pais que de fato atuaram como cristãos, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito boa. Pastor Jefferson, vamos voltar aqui. Pastor Jeff, vamos trabalhar o nosso segundo tema. Ale, vê se você consegue jogar na tela aí, né? O bom líder, além de ser aquele que dá um tempo de qualidade, ele precisa ter uma boa comunicação. Tem que ter uma boa comunicação. E o texto que nós escolhemos aqui para falar de boa comunicação é: todo homem tem de ser rápido no ouvir, vagaroso no falar, vagaroso no furor. Tiago 1,19. Então eu gostaria de ver aí o comentário do nosso irmão, pastor Jeff, sobre essa boa comunicação. Como um pai pode manter uma boa comunicação com o seu filho? Eu quero dividir essa minha fala em 2 pontos. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal que eu queria enfatizar é a orientação que os pais, que no caso o pai, a autoridade paterna, masculina, deve transmitir. Eu acho que é uma linha muito tênue, a gente sempre tem que enfatizar isso. O exemplo é fundamental, sem sombra de dúvidas. Todavia, a Escritura Sagrada também é fundamental. Porque o meu proceder, o proceder do pai, do líder, é o reflexo, ou tem que ser o reflexo da Escritura Sagrada. Portanto, a comunicação verbal ela tem que ter essa base na Escritura. A autoridade do pai, a autoridade paterna, a autoridade do homem, ela é constituída pelo próprio Deus.
Quando Deus fez Adão no jardim, ele deu a Adão a responsabilidade de cuidar e preservar a terra, de proteger a esposa e outros assuntos. Então, essa é a comunicação verbal que tem que ter na casa, com o filho, com a esposa, mostrar essa realidade da escritura. E a comunicação não verbal é aquela que não entra em choque com aquilo que falamos. Por exemplo, não adianta um líder de casa, um pai, pedir, vamos orar, e o pai não ora. Não dá para dizer, vamos ler Bíblia, e o pai não lê Bíblia. Então, fica aquele conflito, a mulher, os filhos, vem aquele conflito não verbal, entra em choque, entra em desarmonia. E aqui vai entrar num assunto mais à frente que nós iremos tratar sobre essa questão dos filhos, incitar o desânimo aos filhos. Então, precisamos ter cuidado muito na comunicação. Eu separo assim, verbal e não verbal, porque uma está intimamente dependente da outra. O exemplo, e esse exemplo parte da Escritura, e a Escritura é que rege esses exemplos. Aquilo que falamos, como vivemos e como pregamos. Muito obrigado, pastor. Nós vamos ver aí os comentários. Fabi, tem comentário aí já? Como é? Tem um comentário da Rúbia, que ela coloca assim: perdi o meu pai com um pouco mais de 1 ano. Tive meu avô como figura paterna e isso foi uma honra para mim. Vovô não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas foi um exemplo de liderança na minha vida. Que bênção, que testemunho maravilhoso aí da nossa irmã Rúbia, que passou por esse tema da perca de um pai, que eu também passei, e não é fácil, né, passar por isso, mas é importante ter um homem que às vezes não é nem crente, mas tem caráter e consegue se comunicar bem, consegue ouvir as pessoas, consegue ter essa comunicação. Pastor Ângelo, o que você poderia nos falar sobre a boa comunicação do pai, né, na família, para com os filhos, para com a esposa? Você está no mood. Agora estão me ouvindo com certeza. Foi de propósito, porque é importante a comunicação. Mas voltando aqui, pastor, concordando com o que o pastor Jeff mencionou, e fazendo uma conexão aqui com o texto do Tiago, onde diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que eu percebo muitas vezes na prática, o que a gente vê na prática dos relacionamentos entre pais e filhos, é que os pais, eles não têm paciência com seus filhos. E essa paciência, muitas vezes, envolve o fato de não estarem prontos para ouvir os seus filhos, ouvir acerca da necessidade dos seus filhos, do dia a dia dos seus filhos, o que seus filhos gostam e os seus filhos precisam. Não há conversa, não há diálogo. O pai não conhece o seu filho. E acaba que, muitas vezes, por causa dessa rotina, principalmente aqui no contexto americano, onde se trabalha muito e tem pouco tempo, acaba que, muitas vezes, quando o filho vai procurar o pai para compartilhar algo com o pai que está cansado, ou está interessado em assistir algum programa de TV, ou até mesmo descansar, ou qualquer outra situação, ele ali, ele não comunica com o filho, ele não tem esse tempo de qualidade e muitas vezes, na insistência do filho em ter esse tempo com o pai, ele acaba se irando. Então ele não está pronto para ouvir e ele fala rápido, sabe? A palavra precipitada é lançada e na maioria das vezes, quando a palavra precipitada ela é lançada para ferir, é lançada de uma maneira aguda, ela traz realmente dor. Então, Tiago ele fala muito disso, dessa questão da língua, do descontrole no falar, e isso acaba que vai levando a essa questão da ira. Eu lembro de Provérbios 17:27, que diz que aquele que retém as palavras possui o conhecimento. E
exercitarem esse temperamento irrefletido com os filhos, porque os filhos estão sendo moldados, o caráter está sendo mudado. Eu dou um exemplo, né? Talvez assim, no pior momento do meu dia hoje, o meu filho chegou para mim, ele queria que eu assistisse um vídeo que ele fez de 12 minutos. Ou seja, dependendo daquilo que você possa pensar, imaginar, ou de como você esteja, ou como você chegou em casa, pensar em assistir um vídeo de 12 minutos do seu filho pode parecer algo assim terrível, e você postergar e não gastar esse tempo. Então é preciso que o pai ele veja essas nuances, ele veja essa aproximação do filho e gaste o tempo aí. É ali que o filho quer a sua atenção, é aí que o filho quer ouvir a sua opinião, é aí que o filho quer sentir a presença do pai. Então a gente precisa realmente trazer o nosso filho para próximo da gente, evitar essas palavras irrefletidas e estarmos prontos a ouvir o que eles têm a nos dizer, que muitas vezes não será por meio de palavras, mas muitas vezes os gestos deles vão revelar para nós aquilo que eles precisam. Eu vejo que aqui todos estão dando testemunho sobre os pais, né? Eu tenho uma história peculiar, familiar. Eu não tive o meu pai comigo, né? E aconteceu essa semana, quando eu estava estando com o Rafael, para ele aprender a andar de bicicleta, eu acabei soltando isso. Falei para ele, filho, você tem aí o privilégio de estar aprendendo com o papai. O papai teve que aprender sozinho. Ele não teve um papai para ajudá-lo. E ele ficou assim todo sentido e tal, né? E pensando, então a gente precisa pensar nisso. O filho que tem um pai precisa valorizar o seu pai ao seu lado. E o pai que tem um filho precisa valorizar o seu filho e realmente se entregar para que ele possa crescer com uma boa referência, a referência de um pai que teme ao Senhor e que ama a sua família. Nós precisamos desse tempo de qualidade, pais que ouvem, sabem ouvir, pais que têm essa comunicação fluida com os seus filhos. Fabiana, nós temos comentários aí, eu estou vendo muitos testemunhos bonitos aqui nos nossos comentários, eu gostaria de que colocássemos aí na tela. Temos, olha aqui, do presbítero Marcos Cacheta, ele diz assim: meu pai, pastor Otávio Cacheta, teve 49 anos de ministério, no qual pude andar com ele há alguns anos. Foi um homem que amava a Deus acima de tudo e foi um amigo muito próximo dos seus filhos. Exemplo de servo de Deus. Salmo 1. Tem também o Antônio José de Oliveira, ele diz assim: boa noite. É pastor. Ele é do Brasil. Deus abençoe os irmãos. Um abraço ao reverendo Leandro. Eu coloquei aqui, mas não saiu aqui, não. Agora, da Margarete. A Margarete coloca assim: meu pai nunca foi um pai de verdade, mas graças a Deus consegui perdoar. É importante também, né? E o Eudes diz assim: eu estou colocando aqui, mas aqui não está saindo ali. Mas eu estou colocando aqui, mas eu estou lendo. A Cá vai ajudar aqui, ó. Há alguns anos li, não me lembro onde, a seguinte estatística sobre este tema nos Estados Unidos. 63% dos suicídios entre jovens, 90% de todos os homeless e crianças que fogem de casa, 85% de todas as crianças com problemas de comportamento, 85% dos jovens na prisão, são resultados de lares sem um pai. Não apenas 25 milhões de crianças irão para a cama hoje sem pai, mas um número incontável de lares com pais fisicamente presentes, mas emocionalmente e espiritualmente ausentes. Que triste.
São estatísticas, né? Estatísticas bem complicadas, mas que provam aqui a importância da paternidade. E o diabo sabe disso, irmãos. O diabo sabe disso. Pastor Leandro, o senhor, para fechar esse tema da boa comunicação, né? Eu gostaria que o pastor Leandro comentasse esse texto e também comentasse já todos esses comentários. Essa palavra da Margarete, pastor Leandro, foi uma palavra difícil. Não, pastor, com certeza a gente se emociona muito aí. Testemunhos lindos, assim, escutar o testemunho que o Marcos mencionou aí, a Margarete. Eu tenho sentimentos encontrados quando eu vejo esses testemunhos, porque eu fui criado num lar que não é crente, né? Meu pai e minha mãe não eram da igreja. Então, assim, eu me converti dos 13 para os 14 anos de idade, e essa idade é bem complexa. E, assim, depois que eu me converti, algumas coisas começaram a fazer sentido para mim, outras ficaram mais complexas em relação ao meu pai, né? Mas uma coisa eu fico na minha memória, que assim, todos os dias à noite eu olhava e meu pai se ajoelhava na cama e orava. E ele ainda faz isso todos os dias, eu creio. Isso me emocionou muito, tem no meu coração, porque eu creio que Deus ele vai fazer a obra dele no tempo certo. Então, nossos relacionamentos com o pai, dos nossos pais, marcam muito. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história triste e também uma história de alegria. E nós, hoje, cristãos, temos que aprender a olhar isso de forma madura. Então, por isso que quando nós olhamos dessa maneira, isso nos ajuda muito na criação dos nossos filhos. E eu acho que uma coisa muito importante, complementando o que os demais pastores mencionaram aqui, para mim, eu acho que uma comunicação, uma boa comunicação com os nossos filhos, é nós saber entender e ler o coração dos nossos filhos. Porque todos os filhos são diferentes. Não existe um filho igual ao outro, né? Eu vejo isso muito bem na minha casa. Eu tenho certeza que os pais aqui que têm filhos, mais de um filho, eles veem isso claramente. Nós criamos os nossos filhos e todos vivem na mesma casa, comem a mesma comida, têm os mesmos pais, mas a personalidade é diferente. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos é diferente um com o outro. E nós precisamos entender isso. Precisamos aprender a ler o coração dos nossos filhos e ver aquilo que sensibiliza eles, ver a maneira como a personalidade de cada um funciona, ver aquilo que não irrita os seus corações, ver aquilo que melhor eles vão compreender. Alguns filhos gostam de ler, outros filhos não gostam muito de ler. Alguns filhos gostam de esportes, outros não gostam de esporte. Como nós vamos desenvolver um bom relacionamento com os nossos filhos para que através disso a comunicação seja eficiente? Porque muitas vezes há aquilo que nós chamamos na comunicação, que é o ruído da comunicação. E às vezes nós fazemos coisas que, em vez de comunicar, nós estamos complicando. Mesmo que nós estamos transmitindo a verdade, mesmo que nós estamos falando algo correto, mesmo que nós estamos, às vezes, falando a palavra de Deus, mas, às vezes, a maneira como nós conversamos e falamos com os nossos filhos bloqueiam a mente deles. E isso é algo que tem a ver com a comunicação. Então, para você ter uma boa comunicação, não basta você falar bem, não basta você conhecer a verdade, não basta você transmitir conhecimento, mas para você ter uma boa comunicação, você precisa chegar ao coração. Você precisa realmente comunicar. Porque se você fizer tudo isso e você não estiver chegando ao coração do seu filho, você bloqueou a comunicação com ele. Então isso é muito importante nós termos em consideração. Porque senão nós não estamos cumprindo a nossa missão. E o texto de Deuteronômio é muito lindo nesse aspecto, porque o texto de Deuteronômio nos fala do aspecto pedagógico. Existem várias maneiras criativas e diferentes de nós ensinarmos a palavra de Deus. E Deuteronômio vai colocando várias opções, nos umbrais, ao levantar, ao deitar, em diferentes circunstâncias e situações, nós precisamos ensinar aos nossos filhos. A verdade de Deus é uma só. A palavra de Deus é verdadeira, a promessa do Senhor é fiel, mas nós precisamos ter a sabedoria do Espírito Santo de Deus para fazer isso. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor, muito bom. Meus amados irmãos, comentários, temos muitos comentários. Fabiana, mais comentários aí? Sim, tem mais comentários aqui. Tem pessoas aqui também que a gente queria mandar um abraço. Pastor José de Camargo.
Ele foi pastor Em Paracatu. Paracatu, um abraço. O Tiago Martins está aqui. Tiago, um grande abraço para você. Aqui a Lu Cacheta fala assim: meu pai foi um homem íntegro, de caráter, policial sistemático que liderou sua família de forma honrosa. Sou grata a Deus pelo pai que ele me deu. Amém. Glória a Deus, Lu. A Lourdes Tavares, ela dá uma boa noite, depois ela comenta sobre o pai dela aqui embaixo. Vamos ver onde que ela comenta aqui. Meu pai foi um exemplo de cristão para nossos filhos. Deixou um legado maravilhoso. O nosso amigo presbítero Milton está assistindo. Um grande abraço. O pastor Antônio diz assim: perdi o meu pai o ano passado. Sinto muito pela falta dele. Sinto muita falta dele. Ele sempre foi o meu amigo. Tá, você esqueceu aí o presbítero Wilson. O presbítero Whipson. Pastor. O pastor Whipson. Esse é o pastor mesmo. É que ele confunde o Whipson com o Wilson. Né? Então ele fala presbítero, pastor, mesma coisa. Mas o pastor Whipson diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Ótimo. E o pastor Gil também estava por aqui, ou está ainda aí. Um grande abraço ao pastor Gil. A Lourdes Tavares também comentou, você já comentou. O Eudes fala do seu avô. Porque é o avô da Lourdes, são parentes. Né? O pai da Lourdes é o avô do Eudes. Muito bem, irmãos. Então nós temos aí os comentários, os irmãos estão entrando e comentando, continue comentando e entrando. Nós vamos para o nosso terceiro tópico. E o nosso terceiro tópico é o seguinte: da disciplina amorosa e elogia na medida os seus filhos, né? Da disciplina amorosa e elogia os seus filhos na medida, ou seja, um pai que é disciplinador, amorosamente disciplinador, e também elogia na medida os seus filhos. E os textos que nós colocamos aí para comentar sobre isso foi Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo para ela. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. É um pouco o que o pastor Whipson acabou de nos falar, né? E o Whipson também está comentando aí agora, dizendo isso. Pai é uma ilustração de Deus na vida de um filho. Bons pais revelam um Deus justo, amoroso e fiel. Um pai mau deforma a imagem de Deus no filho. Pai ausente cria um senso de abandono no seu filho. Exatamente isso, presbítero pastor Wilson, pastor Whipson. Eu vou chamar você de Wilson e vou chamar o Wilson de Whipson. Vamos aqui com o pastor Leandro. Pastor Leandro, o que você tem a dizer desses dois textos bíblicos e desse comentário acerca da disciplina amorosa e sobre elogiar os filhos na medida? Pastor, eu creio que esse é um dos temas mais complexos que nós estamos tratando aqui até agora, né? Principalmente no contexto dessa passagem bíblica que você leu, que está em Efésios, né? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados, não provoquem a ira aos seus filhos. E a questão da disciplina, nós temos a autoridade, e a autoridade ela precisa ser balanceada. Nós disciplinamos os nossos filhos de várias maneiras. Nós disciplinamos os nossos filhos por um olhar. Eu mesmo, na maneira como eu olho para meu filho, ele já sabe o que eu estou pensando ou não. Nós disciplinamos os nossos filhos com palavras, nós disciplinamos os nossos filhos com atitudes, né, com a vara, com a conversa. Existem várias maneiras e nós precisamos balancear isso. E uma das maneiras de balancear também essa disciplina é se colocando de acordo entre os pais. Eu acho isso fundamental. Eu gosto muito de interagir com a Cris nessa questão da disciplina, né? A gente conversa muito sobre isso e eu tento reafirmar a autoridade dela e ela tenta reafirmar a minha autoridade também, porque isso é muito importante. Porque se nós, como casal, não balanceamos essa disciplina, às vezes a gente pode exagerar. E nós precisamos estar de acordo com isso.
Então, há momentos que ela disciplina, há momentos que, quando ela disciplina, eu estou apoiando ela, ou há momentos que eu disciplino e a Cris me apoia, ou ela faz algo e depois no privado a gente conversa e fala, vamos maneirar nisso, vamos ver isso outro. Então, essa questão da disciplina é algo que a gente sempre tem que estar atento para ver a medida daquilo que nós estamos fazendo com os nossos filhos. E outro ponto importante que eu quero destacar aqui, pastor, que eu acho que onde nós provocamos mais a ira dos nossos filhos, e isso nós provocamos essa ira consciente ou inconsciente, porque há coisas que nós fazemos quando os nossos filhos ainda são pequenos, que lá na frente talvez eles vão ter ira no coração deles, por coisas que nós fizemos lá atrás. Tem filhos que guardam rancores dos seus pais de coisas que foram feitas lá atrás. Por o seguinte, eu acho que a pior coisa que cria uma irritação e uma ira no coração dos nossos filhos é a incoerência. E o que eu quero dizer por incoerência? Quando nós queremos mostrar uma áurea santa, como se nós fôssemos os donos da verdade, como se nós queremos usar um autoritarismo, como se nós queremos mostrar que nós sempre estamos certos, como nós queremos mostrar que nós somos o dono da verdade, que nós temos razão, os nossos filhos são pecadores e nós somos santos, isso cria uma ira no coração dos nossos filhos. Porque à medida que eles vão crescendo, eles vão vendo que nós somos pecadores, que nós erramos. E ainda muito pequeno. E uma das coisas que eu tenho tentado colocar nos meus filhos também, não é só que eu sou uma pessoa correta em tudo. E eu falo isso porque eu tenho muito esse temor no meu coração pelo fato de ser pastor. E às vezes nós, como pastores, é muito complexo esse tema, porque nós estamos no contexto da casa e os nossos filhos nos conhecem da intimidade. E isso é complexo. Porque lá na frente, muitas vezes, os nossos filhos vão se desviar. Porque o pai é uma coisa na igreja e em casa é outra coisa. Então nós precisamos aprender a pedir perdão. Nós precisamos aprender a falar a verdade. Nós precisamos aprender a sempre ter um relacionamento de dialogar com os nossos filhos, gerar uma amizade, usando a autoridade, sendo o pai, mas também sendo um amigo, sendo aquele que está próximo. E também escuta os nossos filhos, escuta o coração deles, porque eles têm boas ideias, eles também acertam, eles também, Deus colocou dos nossos lados os nossos filhos para nos abençoar. E lá na frente eles vão nos abençoar, porque a gente vai ficando criança. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando criança, os nossos filhos vão ficando adultos. Então há uma relação aí de retroalimentação. Então eu acho que isso é muito importante para a gente entender em relação à disciplina. Amém, pastor Leandro. Pastor Ângelo, está conosco aí, online? Pastor Ângelo, o que você tem a dizer sobre essa questão da disciplina amorosa e de elogiar os filhos na medida? Eu acho que a gente precisa pensar não apenas na disciplina, eu acho que a disciplina é um aspecto que fala muito ao citar esse texto, e na verdade a leitura desse texto de Efésios capítulo 6, principalmente, ela deixa uma responsabilidade muito grande para os pais. Afinal de contas, quando o texto vai seguindo, primeiramente o apóstolo Paulo, ele fala com o pai e com a mãe, no verso 1, verso 2. Quando ele chega aqui no verso 4, ele está falando apenas para os pais, sentido masculino. Então, pai, você que está nos ouvindo, essa palavra, ela é essencialmente para você. É uma preocupação de Deus para que os pais, ao tratar os seus filhos, não venham provocá-los à ira, mas os crie na disciplina do Senhor. E o que acontece muitas vezes é que existe um excesso de disciplina, ou só há disciplina e não há uma contrapartida, um incentivo. A gente, adulto, crente, a gente erra. As coisas que Deus não agrada. E o que a gente faz? A gente pede perdão, a gente fala com o Senhor, Deus perdoa os nossos pecados. E em Cristo Jesus a gente recebe esse perdão do Senhor. Pela graça a gente recebe, a gente continua a nossa caminhada. Muitas vezes a gente quer criar o nosso filho na disciplina do Senhor, mas apenas os disciplinamos. Não sabemos honrá-los
quando eles vão bem. Eu cito uma frase de Martinho Lutero, que tem muito a ver com esse versículo, pastor de Provérbios 25:11, que diz: como maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo certo. Martinho Lutero, ele disse que retém a vara e arruína o menino. Depois ele diz: junto à vara uma maçã. É interessante porque talvez essa frase fique sem entendimento, junto à vara uma maçã, mas no contexto, quando Lutero fala dessa expressão, ele está valorizando a disciplina. Por isso ele diz que o pai não deve reter a vara, não deve reter disciplina, isso é justo diante do Senhor, e se ele não faz isso, ele vai arruinar a vida do seu filho. E o que a gente percebe é justamente isso. Quando não seguimos os preceitos bíblicos, e na igreja isso acontece muito, nós percebemos claramente quais são os filhos que não têm limites, porque não estão vivendo esses limites na sua própria casa, na sua própria família. O pai ou a mãe não estão impondo sobre eles os limites para a vida. E isso, meu querido pai, minha querida mãe, isso vai arruinar a vida do seu filho. Se você não está preparando o seu filho para a vida, você não está preparando o seu filho para ser um crente, você, quando coloca ele nessa bolha, quando você tem esse protecionismo exacerbado e o coloca numa situação onde ele é como um vice-deus, meu amado irmão, você não está ajudando, você não está sendo pai e mãe de verdade. Você está estragando o seu filho. Então, disse Lutero, se você retém a vara, seguindo o preceito bíblico, você está arruinando o seu filho. Mas, em contrapartida, ele disse, junto com a vara, uma maçã. E por que ele disse isso? Se o seu filho vai mal, é importante que você converse com ele, discipline-o, ele precisa saber porque ele está sendo disciplinado, ele vai aprender. Mas se ele vai bem, é igualmente importante que o pai o incentive. A ideia da maçã se você foi bem, meu filho, aqui está uma maçã. Nós precisamos dizer para os nossos filhos que eles foram bem. Parece que ir bem é mais que obrigação. A gente tem uma dificuldade gigante de elogiar, a gente tem uma dificuldade gigante de expressar para os nossos filhos quando eles estão caminhando bem. Então, pai, preste atenção, o seu papel não é só disciplinar, o seu papel também é encorajar o seu filho. Então, se o seu filho está indo bem, chega para ele e diz, meu filho, é isso aí, você está no caminho, é isso, você está corretíssimo, você está indo bem, você está aprendendo a palavra, você está fazendo aquilo que Deus se agrada. Diga para ele incentive-o a andar nesse caminho. A gente peca muitas vezes porque estamos apenas preocupados com uma disciplina no sentido de corrigir o mal, mas esquecemos que é disciplinar também exaltar o bem, exaltar o caminho do bem, quando o filho está indo bem. Portanto, pai, você não pode pecar na sua disciplina nesse sentido. Às vezes, o excesso de proteção que a gente percebe, o fato quando você tem mais de um filho, você preferir um em relação ao outro, muitas situações onde você desestimula o seu filho, negligências, tudo isso, meu querido irmão, pode fazer que o seu filho chegue a essa ira a que o texto revela. Mas precisamos ter a sabedoria de Deus, né? Precisamos buscar a sabedoria de Deus para conduzir os nossos filhos e conduzir os nossos filhos na disciplina do Senhor, meu querido irmão, não o provocando já iras, justamente tendo a justa medida nessa disciplina, onde corrigimos o que precisa ser corrigido e exaltamos o que é feito para a glória de Deus. Pense nisso, meu irmão, age assim e o seu filho vai estar preparado para a vida. E quando eu falo a vida social deste mundo que está cada vez mais tenebroso e difícil, e também a vida cristã, a vida do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te ilumine para que você possa seguir nesse caminho em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pastor, obrigado. Essa palavra, a palavra abençoada, a palavra coerente aí do pastor Ângelo, é realmente assim mesmo. Irmã Fabi, nós temos comentários aí, tem o pastor da minha mãe que está aí comentando. Sim, eu vi aqui o pastor Nailson
comentando. É uma alegria, pastor, tê-lo aqui conosco. Nós temos ouvido muito boas palavras acerca do seu ministério em conquista, e nossa oração é que Deus continue abençoando ainda mais o seu ministério aí. E as palavras do pastor Nailson foram: as palavras convencem, porém o exemplo arrasta. Nós, pais, precisamos entender que os nossos filhos são os nossos primeiros alunos, nossos primeiros membros, nossa primeira igreja. Eles conhecem os nossos acertos e os nossos fracassos. Precisamos aprender a ensiná-los em nossas fraquezas e não machucá-los quando estivermos certos. Pois não somos pais como a Bíblia requer que sejamos. E o seremos com o auxílio do Espírito Santo. E Deus nos ajude. Amém. A Rony, lá de Cafarnaum, está aqui conosco. Um abraço, Rony, para você. E o Márcio Tavares, pastor, faz uma pergunta aqui. O que seria pecar contra os filhos? Em que sentido? Só para estar a par da discussão, entrei agora. Márcio, eu sei que você sempre está por aqui, né? Deus te abençoe. Amém. Pastor Jefferson, está por aí? O nosso... Pastor Jefferson, fale um pouquinho aí da disciplina amorosa, a medida e o elogio na medida certa, e também pegando essa pergunta aí do Márcio Tavares, que está dizendo aí que seria pecar contra os filhos. Eu, ouvindo os demais pastores, e eu quero só concordar com eles e pegar um ponto que eu acredito que os pais devem ser balanceados. Acho que essa é a palavra-chave diante do que foi falado. Para que não caiamos em extremos na hora da disciplina e na hora do elogio. Eu sei que experiências são subjetivas e cada um tem a sua experiência. E o padrão bíblico é o que deve ser normatizado para todos os crentes em Jesus Cristo. E uma vez eu tive a triste experiência de conhecer um homem, um pai que se denominava cristão, e ele queria tanto tratar os filhos de uma forma tão perniciosa, uma permissividade tão grande, que ele dizia assim: meus filhos podem praticar o sexo, mas tem que ser dentro de casa, tem que estar debaixo dos meus olhos. Aí outro grupo já tinha uma outra realidade, um outro pai, uma outra família. Era um aspecto tão rígido, tão sem compaixão, sem misericórdia, que o evangelho, a Bíblia, a realidade do reino de Deus era como se fosse um fardo pesado. Então nós podemos observar várias experiências, e eu acredito que os pais, o pai, no caso, tem que ter esse balanço, tem que ter esse equilíbrio de identificar, de ser pai que prega, que fala, que orienta, que está junto, que anda junto, que está com o filho, com a filha, e pode, no momento certo, dar disciplina de acordo com os padrões bíblicos, e também pode animar os seus filhos, revigorar, edificar, exortar, animar os filhos a prosseguirem nessa batalha que é árdua, principalmente na vida dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. O campo de batalha hoje, no século XXI, é um campo muito mais árduo e perigoso. Por isso que eu oro para que os pais tenham sabedoria. Sobre essa questão de como os pais pecam contra os filhos, eu acho que está acoplado com aquilo que já tratamos aqui. Eu acredito que quando nós não temos esse balanço pela Escritura Sagrada, ou somos tão rígidos que pecamos contra os filhos porque não mostramos o que de fato é a graça, o amor e a misericórdia de Deus através da palavra, ou nós somos permissivos demais e nos tornamos liberais ao ponto de tirar a Bíblia, Deus, o Evangelho, e pecamos contra os nossos filhos. E eles crescerão longe do temor do Senhor, longe da palavra de Deus. Eu acho que a palavra certa nesse contexto é ter o equilíbrio, segundo a Escritura Sagrada. Estamos aí, obrigado, pastor Jeff. Então já estamos aí com quase uma hora de live.
tratando desse tema tão importante que é a paternidade, os seus desafios, a paternidade, as suas responsabilidades e o privilégio também de ser pai. Mas nós realmente já estamos avançados aqui. E nós queríamos deixar a continuação de falar desse tema para a semana que vem. Nós temos um tópico que falar sobre o homem e a esposa e também sobre o objetivo maior, que é levar a esposa e levar os filhos a amarem a Deus. Nós queremos fechar essa parte ou essa pastoral de hoje lembrando que se os pais não se manifestarem, se os pais não tomarem as rédeas da sua casa de forma bíblica, sem ser de uma forma truculenta, sem ser de uma forma ditatorial, se não acontecer isso, as famílias serão cada vez mais fragilizadas. Filhos com problemas, filhos desequilibrados, né? Filhas desequilibradas. Então, nós precisamos retomar urgentemente a responsabilidade da paternidade. E eu acho que esse tema, que é tão profundo, precisa vir à tona nas nossas igrejas. Porque eu sou pastor há 20 anos. E o que eu tenho visto é pastor que não trata os filhos. Pastor que os filhos são um terror. Pastores que dão problema. Presbíteros, a mesma coisa. Diáconos, a mesma coisa. Nós temos filhos de crente dentro da igreja, que é a mesma coisa. Se dentro da igreja está assim, imagina fora. Imagina fora da igreja. Então nós vemos hoje que a figura paterna ela está praticamente desaparecida. E o problema é quando o cara tenta conciliar o ensino do mundo com o ensino da palavra de Deus. E aí se torna um Frankenstein, gera um monstro. Né? Porque o cara tenta ser permissivo demais, como falou o pastor Jeff, ou o cara tenta ser rígido demais, como também os pastores aqui disseram. Então, irmãos, nós queremos continuar falando de paternidade. Agora, eu gostaria muito que você, na sua casa, convidasse o seu parente. Que nós conversássemos, que essa pergunta que o pastor lançou, quando nós pecamos contra os nossos filhos, como é que nós estamos nos errando sobre essas coisas tão drasticamente que estamos gerando sérios problemas para o mundo, sérios problemas para a igreja. Então nós vamos continuar esse aspecto desse assunto tão sério, esse assunto tão difícil dentro das igrejas. O que é que nós vemos dentro das igrejas? Que as mães tomam tudo. As mães tomam as rédeas da casa. Por isso que você chega dia de mãe, é uma bênção. Os shoppings estão entupidos. Dia de pai, eu já falei isso na igreja, é uma coisa assim, vamos fazer algo para não deixar em branco. Né? Porque geralmente pai é uma figura omissa. Eu já até falei essa figura do abajur, né, do móvel da casa. É o cara que não decide nada, é o cara que não tem a liderança da casa, é o cara que não faz a casa sonhar e, sobretudo, é o cara que não leva as pessoas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Então, nós precisamos sair dessa hipocrisia de que nós amamos os nossos filhos, de que nós dedicamos aos nossos filhos, mas, na verdade, no resultado, no dia a dia, como falou os pastores Leandro e o nosso pastor Ângelo, nós vemos que as crianças estão completamente fora de si. E nós vamos entrar na semana que vem, se Deus permitir, nesse ponto que são as esposas, e nesse ponto que é levar os nossos filhos a amarem a Deus. O que o pastor Nailson falou aqui, o pastor Nailson realmente falou algo muito bom, porque às vezes nós nos comportamos, e o pastor Leandro também falou sobre isso, nós nos comportamos como super-heróis, nós nos comportamos como que somos inerráveis, né? Aqui criando essa palavra, nós somos inerráveis e os filhos querem ver de nós humildade. Às vezes um sentimento assim dizendo, olha, nós estamos tristes, nós estamos fracassados, me perdoa. Tem pai que nunca pediu perdão para o filho, nunca pediu perdão. Então, nós vemos dentro da igreja esse aspecto que destrói. E quando nós estamos tentando fazer essa live aqui, imperfeita muitas vezes, com uma série de problemas, tanto que quando a gente faz nos dias das mães, não dá problema nenhum. Mas faz dias dos pais, já dá um monte de problema técnico. Porque a gente sabe que o diabo sabe que o problema da casa é o pai. O problema de líderes da igreja é que a paternidade não existe. Só existe a maternidade.
E aí criamos filhos capengas e criamos filhos sem masculinidade, criamos filhos... aí está o homossexualismo, aí está o lesbianismo campeando dentro da igreja. Tem gente que até o filho se manifestar era contra o homossexualismo. Aí o filho disse que agora tem o comportamento gay e agora ele até vira contra o pastor da igreja. A experiência dele vale mais do que a palavra. Talvez porque ele é um fracassado como pai. E nós precisamos jogar isso em cima da mesa. Nós precisamos ter coragem para fazer isso. Nós precisamos ter coragem para deixar de ter pai sem vergonha. Deixar pai que não é pai. É uma empresa, uma indústria de marginais, uma indústria de crianças defeituosas, complexadas, cheias de problemas. Então, eu quero jogar esse assunto para nós orarmos para a semana que vem. Vamos continuar falando da família. Nós vamos sim defender a família, como diz a palavra de Deus. E eu gostaria que você estivesse com a gente. Agora, para terminar, nós vamos indicar, nós já falamos desse quadro, nós vamos indicar alguns filmes, algumas séries, nós vamos desindicar, né, outro neologismo, eu amo os neologismos, nós vamos desindicar outros, nós não vamos indicar outros, porque nós queremos que você se reúna, que você sente com a sua família, que você assiste boas coisas, e nós vamos passar para esse momento da indicação. Vamos lá, irmã Fabiana, o que você vai indicar aí, querida? Eu e a Camilinha aqui. Eu assisti alguns filmes essa semana e um desses é esse. Qual é o primeiro, Camilo, que nós vamos indicar? Indica ou não indica, gente? Eu indico esse. Chama Like Arrows. Foi a Tânia que me indicou. Like Arrows. É como Arrows flecha. é setas, né? Flecha. E é muito bom. É um filme cristão. Né? Eu indico para você assistir em família, com toda a família reunida. E esse outro aí? Esse outro é um seriado, pastor, chama Working Moms. Fala aí, Não Camila. assistam. Não indica, então? Não indico. Não é Não bom. indico porque tem homossexualismo, tem cenas explícitas, tem a mulher, aquele negócio que você está falando agora, a mulher é que coordena a casa. Isso realmente Working Moms é o que esse seriado. É a mãe que é a chefa de tudo, que é a líder tudo. de Aí tudo. tem traição. E o homem é um aí abajur. tem, isso mesmo. Exatamente. Ok. Não indicado. Tem um outro que é muito conhecido. Eu acho que todo mundo, se não viu, tem Esse que é com ver. o Will Smith? É o Will Smith. É A Procura da Felicidade. É justamente sobre a história de um pai e de um filho. Eu super indico. Se você, pai, ainda não assistiu, assista com o seu filho. Vai ser muito bom. E esse filme vai na contramão de Hollywood, né? Vai na contramão. Esse é aquele que ele vende Vende aquela máquinas. lâmpada. É muito legal. Exatamente. Eu Ele é assisti também. muito bom. É pra Muito chorar. bom. Esse é Ele pra chorar. chorar bastante, né? Tem um outro que se chama... Esse realmente para chorar. A Vida é Bela. É do Tom Hanks, não é? Eu não sei se eu Não, tô não. bem. Ah, Não é a não. Vida é Bela. A Vida é Bela É é italiano. italiano. La Vida é Ah, Bela. É muito, muito bom. Esse filme ganhou o Oscar. Eu não No posso tempo falar que o como Oscar que era é, bom. mas eu acho, ele não é novo, ele é antigo, mas ele é muito bom para assistir em família também. Como o pai conseguiu fazer com que o filho não visse a guerra. Deus Ou pode... seja, dentro da guerra, Dentro mas da ele guerra. pintou um quadro diferente pro filho. Apesar de toda a guerra, ele conseguiu Exatamente. passar o lado bom. Se existe, né? Mas é muito bom. Eu indico para você, gente. O que é que você indica? Qual que eu não indico, Cá? Como é isso aí? Esse é The Trials of Gabriel Fernandes. Na realidade, isso é um documentário, né? É um documentário. Do jogador docu-series. João Não. João. Esse não. Esse Esse é é o Gabriel Fernandes, ele é uma criança, ele sofre muito violência doméstica. É negligência do sistema. É uma história verídica. É um Verídica. E docu-series, por que né? vocês não indicam ele? É bem pesado. É triste, eu acho. Eu assisti ele. Eu não consegui assistir todo. Assisti só um pedaço. Eu assisti, mas eu tive que assistir em partes, porque ele realmente... Eu chorei. O Ale subia aqui e me via assistindo e eu chorei muito, porque é muito triste você ver como o sistema... ele é em Los Angeles, passa em Los Angeles, né? Yeah. E ele mostra a negligência do sistema, né? Do sistema que eu digo orfanato, que podia ter... ele passado para um orfanato, enfim, Ele é- triste. ele Muito, é assim- ele é Mas talvez seja torturado. bom os pais assistirem, não? Ele é bem forte, mas
Talvez pros pais, mas talvez. tem que ter estômago, tem que ter não bastante. Criança, não, Ok. eu não indico E, por e causa disso. senta com o papel higiênico do rolo de papel higiênico do Que é lado. muito porque triste. É Ok. muito triste. Tá. E é isso aí, pastor. São esses, então. São esses. Queridos, a lista vai estar disponível nos comentários. Queremos agradecer os irmãos que estiveram conosco, os pastores que estiveram conosco. E queremos pedir a oração para que os pais, de fato, desempenhem os papéis bíblicos, né? Vamos aos pastores, suas últimas palavras. Pastor Jeff, suas últimas palavras, meu querido, despedindo. O rei voltará. Deus abençoe. Amém. Pastor Ângelo, suas últimas palavras. Ótima semana, ótima noite para todos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a paternidade, a maternidade, as famílias. Em nome de Jesus. Pastor Leandro, pode ser mais extenso um pouco, suas últimas palavras. Eu quero só aproveitar aqui para destacar algo do que nós estávamos falando. Eu gostaria de destacar algo aqui, pastor, do que nós estávamos falando. E eu quero felicitar, parabenizar aqui os pais, no caso, mães que foram pais e mães. E pais que foram mãe e pai ao mesmo tempo. Existem esses casos dentro das igrejas, dentro das pessoas talvez que estão nos assistindo nesse momento. Nós sabemos que essa missão não é fácil. E muitas vezes a responsabilidade da mãe, né, por criar o filho sozinho, de ter que criar o filho e fazer a função do pai e da mãe, ou do pai criar o filho sem a mãe e ter que fazer essas duas funções, isso não é fácil diante de tudo que a gente falou aqui. Então, assim, eu acho que esses princípios se aplicam também a essas pessoas, né? E a nossa oração é para que Deus nos dê sabedoria. Esse não é um tema fechado, não é um tema que nós estamos esgotando aqui. Nós temos muitos desafios pela frente, mas uma coisa muito importante é que eu gostaria de destacar em último lugar é nós orarmos. A oração, irmãos, tanto individual como a oração com os nossos filhos, isso é muito importante. Então, assim, esse elemento é fundamental em tudo que a gente está fazendo também. É isso aí, pastor. Um abraço para todo mundo. Bom dia para todos. Obrigado, pastor Leandro. Isso mesmo, a oração é essencial. E sempre parabenizando esses irmãos que são heróis, são pais e são mães. E que na próxima semana você convide alguém para assistir a live com a gente. Vamos continuar falando sobre pai, continuar falando sobre o líder do lar, continuar falando aos pais da nossa igreja. E pedimos que, como o Leandro falou, ore pela sua família, ore pelo seu pai, ore pelos seus filhos, ore com os seus filhos. Abençoe a vida deles. Tá bom? Boa semana a todos. Deus abençoe. Obrigado pelos irmãos que ficaram conosco até agora. Um abraço. Linda semana.